irmãos. Para dar continuidade no estudo do Evangelho de João, vamos ler o texto. Por ser continuação do assunto, continuação bem ligada ao assunto anterior, vamos ler o capítulo 4 de João, do verso 1 até o verso 42, só para nós relembrarmos o contexto que essa passagem de hoje está situada. João 4, vamos ler do verso 1 até o 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede que um homem me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que tinha ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro.
Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar. Senhor, que passagem tão rica para a nossa edificação, para a nossa vida, que o Senhor se revela como aquele que sacia nossa sede. O Senhor se revela aquele que procura por adoradores. É o Senhor quem procura, Senhor. Nós não te procuramos. É o Senhor quem procura, é o Senhor quem encontra, Senhor. Pela tua graça, pessoas para te adorarem, Senhor. Que nessa passagem nós sejamos edificados, confortados e também confrontados pela verdade do texto. E que vejamos mais o teu amor, vejamos mais a realidade do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última aula do estudo, foi falado do Evangelho de João, sobre o caso, a passagem da mulher samaritana. Eu quis ler os textos só para a gente sintonizar o contexto do que nós vamos falar agora, que é do verso 31 até o 42. Nós vimos ali, só no finalzinho do verso 28, que diz que Jesus teve aquela conversa com a mulher samaritana. Então, os discípulos que tinham saído para comprar alimentos chegaram e viram Jesus conversando com a mulher samaritana. E eram 2 coisas estranhas para eles: Jesus conversar com uma mulher e com alguém samaritano. Então eles se admiraram, mas não perguntaram nada, ficaram só indagando entre eles. E no verso 28, nós lemos que a mulher, então, depois que Jesus teve esse diálogo com ela, ela deixou o seu cântaro, que pegara água, foi à cidade anunciar aos homens da cidade. E nós vimos aqui que ela foi falar do que Jesus tinha falado a respeito dela. E ela foi falar: será que esse é o Cristo? Então saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O povo da cidade que ouviu a mulher dando esse testemunho, começaram a vir de Sicar da cidade para ver quem era esse Cristo que ela tinha falado, que tinha revelado tudo a respeito da vida dela. Então, nesse ínterim, nesse momento, os discípulos rogavam dizendo: voltaram da cidade com comida. E Jesus tinha acabado de falar com a mulher no poço que ele estava cansado, estava com sede. E os discípulos então tinham ido até a cidade comprar comida. E eles falaram assim para Jesus: mestre, come. Porque dá a impressão de que quando eles chegaram com a comida, Jesus não foi pedir a comida para eles. Puxa, que bom que vocês trouxeram, eu estava com fome, era isso que eu queria fazer neste momento. Foi eles que falaram: mestre, come. Ou seja, parece que mostraram a comida ali para Jesus, e Jesus continuou naquele momento que ele estava, mais preocupado com outras coisas do que com se alimentar fisicamente. E é interessante esse fato dos discípulos irem comprar comida para Jesus, que não deixa de ser uma atitude de amor, de preocupação para com ele. Ao mesmo tempo que eles não entendiam muito bem, a princípio, dá essa impressão de que o que estava acontecendo ali. A profundidade daquele diálogo de Jesus com a mulher. Parece que eles estavam mais preocupados em saciar a fome de Jesus, em alimentá-lo fisicamente, e não deixa de ser uma atitude de amor, de certo modo, dos discípulos, chamando Jesus para se alimentar. Mas Matthew Henry fala que é um exemplo maior do amor de Jesus pelas pessoas, o fato dele ter que ser chamado para comer diante da comida, porque nós vimos que ele já estava com sede, e ele estava cansado, e provavelmente estava com fome, mas Jesus estava tão envolvido naquela cena com a mulher, naquela preocupação de salvar aquela vida, que até mesmo isso diminuiu a intensidade dele e a preocupação dele com o alimento natural, com o alimento físico. Há um paralelo nessa conversa agora aqui sobre os discípulos com a comida do que com a mulher estava no poço com sede. Então no verso 31, os discípulos rogaram para ele comer.
E nós vemos que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço, ele estava com sede e cansado. Mas o texto não fala que Jesus bebeu água. Ele se envolveu na conversa e ele pegou aquele momento e ele estava querendo saciar a sede da mulher ao invés de ele ser saciado. Porque diz que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Não conta o texto que Jesus realmente bebeu daquela água. E agora os discípulos trazem alimento para ele e nós não vemos Jesus comendo esse alimento. Não é que Jesus não precisava, como homem ele precisava. A Bíblia diz que ele sentia cansaço. Mas aqui nós vemos que a conversa da mulher ali com Jesus estava tão preocupado em salvar aquela vida, porque nós vamos ver que o que ele veio fazer nessa terra foi buscar e salvar os que estavam perdidos. E a finalidade, o propósito central da vida de Jesus era essa, fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós dizemos que nós perdemos até fome, né? Quando estamos muito preocupados, quando estamos com excesso de trabalho, com excesso disso, a gente fala, nossa, eu esqueci até de comer. Mas aqui nós vemos uma preocupação muito mais legítima de Jesus, que ele estava com sede, mas nem mesmo tomou aquela água naquela ocasião. Provavelmente estava com fome, mas nem mesmo foi atrás de saciar essa necessidade. A vontade do Pai, a vontade de fazer a obra pelo qual ele estava inserido e foi mandado a este mundo, tomou conta tanto do ser dele que isso era de menos para ele, não era o motivo principal, não era a prioridade para ele. E aqui nós podemos aprender que, muitas vezes, meus irmãos, já que nós temos que imitar o nosso Mestre Jesus em tudo, mas nós sabemos que nós não conseguimos imitá-lo perfeitamente, mas nós temos que caminhar nisso. Eu vejo aqui, muitas vezes, uma preocupação excessiva de nossa parte, de minha parte, com coisas primeiramente naturais, físicas, do que em fazer a vontade de Cristo, em cumprir o propósito de Cristo para nós. Às vezes nós começamos algo, mas logo deixamos que necessidades nossas tomem conta e nós paremos de fazer aquilo pelo qual devíamos estar fazendo. E Jesus então disse que ele queria, a missão dele, o propósito dele era salvar aquela alma. E ele não queria que nada distraísse, nada que ofuscasse esse momento. Ele se importava muito mais em fazer a vontade do Pai, e isso nós vamos ver, do que em realizar a vontade dele. Ou a vontade de outras pessoas para a vida dele. Porque a vontade dos discípulos era que ele comesse. Mas a vontade do Pai era que ele continuasse na obra dele com mais esmero, com mais dedicação. Então Jesus não veio para fazer a vontade e os desejos de outras pessoas, a não ser a vontade do Pai. Então aqui nós vemos no verso 31 que os discípulos pedem para ele comer. No verso 32 ele dá uma resposta. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Dá a impressão aqui que Jesus não estava desprezando o fato dos discípulos trazerem comida para ele. Ele não estava reprovando aquela atitude dos discípulos em si. Ele não deu nenhuma bronca nos discípulos, ele não os repreendeu por causa disso. Ele só estava querendo dizer que existe algo muito mais profundo, que sacia muito mais a ele do que o fato dele se alimentar. Jesus aqui dá a impressão que ele foi saciado e revigorado por estar fazendo a vontade do Pai espiritualmente. Aquilo dava tanta energia e força para ele, que ele se preocupava menos com as necessidades. Parece que aqui se encaixa naquela frase de que nem só de pão viverá o homem. Jesus estava tomado pela vontade de Deus, e isso fazia com que ele não se distraísse com outras coisas. E no verso 32, os discípulos falaram, Jesus responde, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O 33 diz assim, então diziam os discípulos uns aos outros, depois de ouvir essa resposta, eu falei, que comida é essa? Eles respondiam, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Veja que é interessante que nesse evangelho de João, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, ele fala sobre nascer de novo, Nicodemos não entende. Nicodemos fala assim, eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe?
Depois, Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana no poço. Ele está falando sobre a água viva que ele daria, que se ela tomasse, nunca mais ela teria sede. E ela estava preocupada com algum tipo de água mesmo, física, para que ela não precisasse ir mais ao poço. Ela queria saber mas ela não tinha entendido a profundidade do que seria essa sede saciada. E agora Jesus fala aqui para os discípulos que andavam com ele: eu tenho uma comida que vocês não sabem o que é. E ele está perguntando: alguém trouxe algum outro lanche para Jesus que eu não estou sabendo? Será que deram comida para ele enquanto a gente não estava? Então aqui a gente vê até uma falta de compreensão mesmo dos próprios discípulos. E nós sabemos que isso aconteceu em outras ocasiões. Teve discípulos que estavam brigando, discutindo para ver quem sentaria ao lado de Jesus, do lado direito e do lado esquerdo. Muitas vezes eles não demonstravam uma maturidade, uma compreensão profunda do que Jesus falava. E quando Jesus falou aqui que eu tenho uma outra comida, eles começaram a falar: alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer que nós não vimos? O que será que comida que é essa? Que comida que é essa? Nos dois casos aqui, nós vemos que Jesus está falando de algo muito mais profundo do que apenas necessidade física. Com a mulher ele falou: existe uma água viva, que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, você nunca mais vai procurar felicidade, satisfação em casamentos, em relacionamentos, em nada, porque eu sou tudo para você. E a mulher estava preocupada em achar uma água. E Jesus agora fala para os discípulos: existe uma comida que é fazer a minha vontade, que é fazer a vontade do Pai. Mas antes de falar isso, ele só falou da comida, e os discípulos não entendiam o que era. Então Jesus, no verso 34, esclarece. Ele disse assim: como ele sabia e percebeu e sabia que os discípulos não estavam entendendo que comida era essa, Jesus então esclarece. Verso 34 ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está muito claro aqui, meus irmãos, que Jesus não veio, e nós sabemos disso até pelo Evangelho de João mesmo, que Jesus não veio para fazer a vontade dele. Nós não lemos nenhum trecho da Bíblia, eu pelo menos não consegui localizar, que Jesus diz que ele veio fazer a vontade dele, mas que ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio com um propósito. Ele não veio fazer a vontade dele, e nós vimos que ele não veio fazer nem a vontade das pessoas, porque os discípulos queriam que ele comesse, mas ele falou assim: existe uma vontade, existe algo maior para eu fazer do que isso nesse momento. E aqui eu fico pensando, abrindo um paralelo, como que isso é importante, porque todos os nossos problemas pessoais, relacionais, no casamento, na igreja, seja onde for, geralmente é briga por vontades. Nós queremos impor as nossas vontades, nós queremos fazer as nossas vontades. Mas a Bíblia nos leva a buscar fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos subordinar a nossa vontade à vontade de Deus. Muitos conflitos que nós temos, meus irmãos, se nós formos cavar a fundo, vai estar a raiz dele é briga por imposição de vontades. Eu quero fazer a minha vontade. E outra pessoa, não, eu quero fazer a minha vontade. Mas nós cristãos, nós temos uma vontade única que nós devemos buscar, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Se no casamento cada um quiser buscar a sua vontade, vai haver muito conflito. Se no relacionamento nosso, nós estivermos preocupados em fazer a nossa vontade, nós vamos ter muitos conflitos. Mas quando todos nós buscarmos uma vontade só, que é a vontade de Deus para a nossa vida, então haverá conflitos, porque nós ainda muitas vezes oscilaremos nisso, mas o objetivo nosso será um só: buscar a vontade do Pai. E Jesus, meus irmãos, ele veio com essa finalidade. Ele falou: eu não vim fazer a minha vontade, nem a vontade de ninguém. Eu vim apenas fazer a vontade do Pai. Jesus tinha uma missão, algo muito firme na mente dele, que o direcionava. Tanto é que lá na oração de João 17, quase no fim do ministério de Jesus, ele diz assim, Jesus orando: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Veja, meus irmãos, o coração de Jesus, ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, falando em relação ao Pai, consumando a obra que me deste para fazer. E Jesus veio para fazer a vontade de Deus, salvar, buscar e salvar os perdidos. Nenhum momento ele se distraiu disso. E parte dessa obra que Jesus falou aqui no Evangelho de João 17:4,
que ele glorificou o Pai na terra consumando a obra, parte dessa obra estava envolver a salvação dessa mulher samaritana. Porque através dela, nós vamos ver que ganhando o coração dela, através dela, Jesus ganhou outras pessoas, outros discípulos para ele. E foi isso que ele veio fazer. Ele veio fazer a vontade do Pai. Em João 6,38, se os irmãos abrissem aí, um pouquinho mais à frente, João 6,38, apenas um versículo só para a gente ver o propósito da vinda de Jesus. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, essa mulher estava dentro do plano de Jesus, obviamente, para que nenhum se perca. Então, Jesus, como tinha um alvo certo de salvar pessoas, de resgatar os perdidos, de fazer a vontade do Pai, quando ele se encontra com essa mulher, é lógico que ele sabia tudo sobre a vida dela, porque ele sabe, ele é Deus. Então ele falou assim: está aqui uma pessoa que eu preciso apresentar-me a ela, apresentar o Evangelho a ela, apresentar-se a ela. Mas nós concluímos que nós devemos também buscar isso, fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nós devemos orar: Senhor, eu quero cada dia mais fazer a Tua vontade na minha vida. Eu tenho vivido muito brigando a minha vontade com a Sua. Mas eu quero cada dia mais compreender a Sua vontade, cada dia mais conhecer a Tua vontade e saber qual é o propósito que o Senhor me colocou neste mundo. Que não é apenas para viver, alimentar, acordar preocupado com o que nós vamos comer, beber, mas preocupado em levar o Evangelho, em fazer a vontade de Deus. São poucas as vezes que eu acordo, eu imagino, não sei os irmãos, cada um responde, que nós acordamos preocupados e falamos assim: Senhor, eu preciso fazer a Tua vontade hoje. Eu quero fazer a Tua vontade hoje, nos lugares que o Senhor me colocou, nos relacionamentos que o Senhor me colocou, aonde o Senhor me colocou. Eu quero buscar, compreender e obedecer a Tua vontade. Se nós fizermos isso, meus irmãos, com um coração honesto diante de Deus, nós vamos estar cada dia mais subordinando a nossa vontade à vontade de Deus e compreendendo que nós precisamos também, como Jesus, de forma perfeita nos deu esse exemplo, buscar obediência à vontade do Pai. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. João 5,36, um outro texto pertinho aí também fala essa verdade. João 5,36. Ele diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Só mais tem João 6,38 que nós lemos, João 8,29 e João 10,18. Alguns textos que falam do propósito de Jesus, de que o trabalho dele, a razão pelo trabalho dele era fazer a comida dele era fazer a vontade de Deus. Era isso que revigorava, era isso que saciava, era isso que lhe dava maior prazer. Nós também precisamos, meus irmãos, obedecer a Deus, pois não há vida, não há verdade, não há paz fora da nossa obediência a Cristo. Nós precisamos compreender que o pecado colocou uma vontade obstinada em nós, de fazer a nossa vontade. E nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Falar: Senhor, eu preciso aprender a ser manso. E manso, meus irmãos, não é ser inativo, não é andar, não é não fazer nada. Manso é nós colocarmos a vontade de Deus acima da nossa. É nós acalmarmos a nossa vontade para procurarmos fazer a vontade de Deus. A obediência a Jesus é uma fonte inesgotável de felicidade. Isso dava prazer para Jesus obedecer ao Pai. Muito mais dará prazer a nós termos uma vida de obediência, guardar os mandamentos do Senhor em nosso coração para não pecarmos contra Ele. E é na obediência do Senhor e não na desobediência que nós encontramos força para continuar vivendo, é que nós encontramos equilíbrio nessa vida para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Então nós vemos que Jesus está falando que a vontade dele era fazer, a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. E Jesus fez isso com perfeição. Depois, no verso 35, meus irmãos,
Jesus está falando para eles: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Não é muito claro esse sentido de 4 meses que o texto fala aqui. Os estudiosos da Bíblia divergem com relação ao que seria exatamente isso. Mas eu peguei aqui um comentário do F.F. Bruce que diz que no grego essas palavras, ainda há 4 meses até a ceifa, tem uma forma rítmica que sugere que elas têm a ver com um ditado popular e providencial, com o sentido de 4 meses até a semeadura. Ou seja, que as pessoas plantavam e esperavam tempo para colher. Tinha que haver esse tempo entre a semeadura e a colheita. Tinha que haver esse tempo, um calendário agrícola, que as pessoas semeavam e tinham que esperar estar no momento certo para colher. Então, Jesus estava querendo dizer com essas palavras, teria um sentido assim: vocês sempre dizem, F.F. Bruce falando agora de novo, vocês sempre dizem, são 4 meses da semeadura à colheita, mas vejam, mal a semente foi lançada e a colheita já está madura, referindo-se à aproximação das pessoas. O que Jesus está fazendo é uma aplicação espiritual. Então, falando assim, se no natural precisa haver uma semeadura e um tempo certo para depois colher, no espiritual, às vezes, a semeadura já é, a semente do evangelho já é plantada e a colheita já é logo em seguida, que foi o que aconteceu com essa mulher samaritana. Jesus tinha acabado de lançar a semente do evangelho para ela e ela logo, pela graça de Deus, compreendeu aquilo. E outras pessoas também, a colheita estava sendo grande, que o povo de Sicar, de uma cidade, estavam vindo todos para ouvir a Jesus. Então, Jesus está fazendo um contraste entre a natureza e a graça, que para Deus não há um calendário. Aí eu falei, agora tem que esperar tanto tempo para que essa semente produza. Tem pessoas, meus irmãos, que ouvem o evangelho e essa colheita vai demorar muito tempo para alguém colher. Mas tem pessoas que, pela graça de Deus, e só Deus pode explicar isso, você fala do evangelho para alguém e quase que imediatamente Deus abre os olhos dessa pessoa e a colheita, então você já colhe um fruto da semente do evangelho. Tem pessoas que têm as conversões imediatas, tem as conversões pontuais, tem gente que ouve o evangelho e demora anos. E você acha, estou desperdiçando semente. Não vou colher isso. E talvez a gente não será a gente mesmo que vai colher, como esse texto fala. Porque o nosso dever, meus irmãos, é semear. Nós não podemos ficar obcecados por colheita, para querer dizer, olha, isso aqui foi eu que evangelizei, isso aqui foi eu que falei, e a gente fica somando. Mas o importante é nós falarmos do evangelho. As coisas aqui em Samaria, então, tinham acontecido muito mais rápido do que as colheitas naturais dos campos de trigo. Porque ali era uma região muito rochosa, cheia de pedra, demorava para a semente brotar e para aquilo estar no ponto de colher. Mas aqui, Jesus está falando, embora naturalmente o terreno não seja propício, não seja muito bom para isso, a semente do evangelho, ela supera qualquer adversidade. Porque os samaritanos, nós sabemos que a relação entre samaritanos e judeus era muito tensa. E Jesus, sendo judeu, encontra com uma mulher ainda samaritana, e as pessoas falavam, não, é improvável que uma mulher samaritana possa responder à graça do evangelho. Mas veja como que Jesus usa alguém improvável aos olhos humanos. Alguém que talvez e ela era desprezada por ser uma mulher imoral. Ela era discriminada por ter 5 casamentos. Ela tinha vergonha, como já foi falado aqui, de ter que passar, de chegar até o poço e todo mundo saber quem era ela. Uma mulher que a sociedade reprovava. E além de ser samaritana, além de ser mulher na época, conversando com um judeu, Jesus usa essas coisas impossíveis aos olhos humanos para mostrar que o evangelho, a semente do evangelho, ela vai mais fundo do que qualquer terreno adverso onde nós podemos imaginar que não haveria colheita. Então, no verso 36, ele continua: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro.
Aqui nós lemos que o ceifeiro desde já recebe a recompensa. O próprio Jesus era o semeador, foi aquele que João 12, 24, abram aí os irmãos para lerem, João 12, 24, olha o que esse texto fala como Jesus sendo aquele que semeou o seu próprio sangue, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, Jesus semeou as boas novas com a sua própria vida. E todos os discípulos estão colhendo hoje frutos de que Jesus semeou. Ele é o semeador principal, ele que semeou o evangelho. Foi através do sangue dele, da morte dele, que haverá muitas outras vidas. E nós sabemos, meus irmãos, que não há recompensa maior para nós, todos nós, que semeamos o evangelho de alguma forma, do que você ver alguém e essa semente brotando no coração de alguém. Isso é uma recompensa que nós já recebemos de imediato. Primeiro é esse privilégio, esse prazer de nós mesmos termos sido frutos de colheita, que alguém colheu esse fruto que alguém plantou lá atrás, quando falou do evangelho para nós, através da vida de Cristo. E agora nós vemos que muitas vezes nós temos já essa recompensa imediata. Esse prazer que nós temos no evangelho já é uma recompensa. E a recompensa eterna de que nós sabemos que essa semente não é para uma colheita temporária, mas é para a vida eterna, porque quando Jesus salva uma pessoa, ele salva para a vida eterna. Não é apenas uma colheita para este mundo, não é apenas uma salvação para ele viver melhor até morrer. Não é alguma coisa para melhorar um pouco a vida dele, mas é para lhe dar a vida eterna. Então esse texto diz que o ceifeiro recebe desde já a recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro, porque o trabalho é dos dois. Embora tudo é pela graça, Jesus nos dá misericordiamente o prazer de nos alegrarmos com isso, embora todos os méritos, toda a graça é de Cristo, porque não somos nós que abrimos a mente de ninguém com o evangelho. Você pode falar para uma pessoa a vida inteira, mas se Jesus não abrir os olhos deles, se Jesus não frutificar essa semente, todo o nosso trabalho é em vão. Por isso que Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Se Jesus não frutificar essa semente do evangelho, nenhum de nós tem o poder em nós de darmos vida para alguém. Nós precisamos semear e orar para que Deus germine essa palavra no coração. Embora toda a glória do evangelho pertença exclusivamente a Deus, meus irmãos, mesmo assim Deus nos recompensará. Mesmo assim, de alguma forma, Deus olha para o que nós fazemos, que é resposta à graça dele, e vai nos recompensar por algo que ele mesmo nos deu. É muita graça, porque Jesus mesmo que lança a semente, o evangelho é dele, ele dá o crescimento, é ele que desperta as pessoas, mas de alguma forma ele ainda vai nos retribuir, segundo as obras de cada um. Não para a salvação, isso nós sabemos, mas com aquilo que nós estamos fazendo com o evangelho hoje. Se nós estamos anunciando o evangelho, se nós estamos vivendo o evangelho, se nós estamos aproveitando cada pequena oportunidade, cada pequeno encontro, para anunciar a palavra de Deus com parentes, com amigos, com pessoas que talvez você olhe e fale assim, esse aí só Deus. Todo mundo é só Deus na causa. Não tem pessoas que naturalmente são mais fáceis. Às vezes aquelas que a gente acha que é mais fácil, que elas recebem, mas nunca dão um retorno, sempre gostam. De falar, esse está quase, e não vai. Porque Deus é quem desperta, é Deus que levanta os mortos. Seja aquela pessoa que está aparentemente mais receptiva para o evangelho, ou mais fechada, os dois estão mortos para o evangelho. Gostar apenas do evangelho não salva ninguém, é isso que nós vamos ver aqui. Ter uma visão de que Jesus é um bom mestre, de que Jesus sabe as coisas apenas por revelar o que ele soube a mim, não há conversão genuína nisso. Então, Jesus fala que Jesus ele é o semeador por excelência. E os discípulos estavam colhendo coisas que Jesus já tinha plantado. E que desde o Velho Testamento, Jesus tem levantado homens de Deus para ir plantando a semente do Evangelho também. E que chegaria um dia que os discípulos mesmos semeariam e talvez eles não colheriam.
Meus irmãos, tem uma história de John Piper que eu li sobre um testemunho dele que me chama muita atenção. Ele fala que ele sofria de uma doença que chama mononucleose. E ele estava internado, acho que era numa universidade, na enfermaria lá da universidade. Estava, acho que, tomando soro, alguma medicação ali. E havia ficava tocando, tinha uma rádio evangélica e ficava tocando, e um pastor pregava nessa rádio. E ele estava ali, deitado, sendo medicado, e ele ouviu aquela pregação. E Deus usou aquela pregação para frutificar na vida dele o evangelho. E ele disse que começou a chorar, ele compreendeu a graça através de uma pregação que ele ouviu, e ele queria conhecer esse pregador, mas ele nunca conheceu. Foi semeada uma semente que ele nunca conheceu quem semeou, porque muitas vezes isso não é necessário. Muitas vezes Deus ainda concede a graça de você conhecer alguém que se converteu pela semente do evangelho que você talvez falou, que eu talvez tenha falado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que, diante de Deus, na eternidade, esse pastor estava semeando. E Deus vai recompensá-lo por isso. Então, muitas vezes, assim como aconteceu com John Piper, você já tenha falado de Cristo para alguém, e até hoje você nunca mais viu a pessoa. Você não sabe, você acha que foi em vão aquela semente que você lançou. Porque a gente quer ver resultados, que nem a gente lança uma semente no solo e o agricultor fica todo dia vendo e crescendo e vendo que aquilo é fruto do trabalho dele. Muitas vezes nós não vemos. Mas se nós estamos fazendo com a motivação correta, semeando o evangelho, e Deus vai dar o crescimento a seu tempo, nós vamos continuar fazendo, porque quem trabalha para Cristo não trabalha em vão. Ninguém lança o evangelho em vão. É isso que nós temos que ter em mente. Às vezes nós estamos preocupados em ver resultados, mas Deus está preocupado em dar o crescimento. E se talvez esse resultado vai gerar orgulho no nosso coração, ou ser prejudicial, às vezes Deus até oculta isso de nós. Mas Deus quer ver pessoas sendo salvas pela graça dele. Uma vez um agricultor plantou uma árvore, meus irmãos, que demoraria, esse agricultor tinha mais de 80 anos. Ele plantou uma árvore que demoraria 30 anos, pelo menos, para dar uma sombra boa. E falaram para ele, o senhor já está com mais de 80. O senhor está plantando uma árvore agora que vai demorar mais de 30 para dar sombra para alguém. O senhor não vai desfrutar dessa sombra. Por que o senhor está plantando? Ele falou assim, porque eu não estou pensando em mim. Existem outros que vão desfrutar dela. Com o evangelho é a mesma coisa. Às vezes nós não vamos desfrutar de ver uma conversão. Mas se nós estamos fazendo isso, vamos dizer assim, o prazer imediato, meus irmãos, ele supera o prazer a longo prazo. Eu só vou ter prazer só no evangelho se eu ver a conversão de alguém. Isso é uma graça maior que Deus nos dá. Mas se nós estamos com o coração correto, só o fato de nós estarmos semeando a palavra, isso já nos enche de alegria e daquele dever. Falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, que é semear o evangelho, que é falar do Senhor. E não esperar resultados. Outros, com certeza, meus irmãos, vão desfrutar do evangelho que você tem semeado. E agora, por isso que ele fala aqui no verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Vocês estão colhendo coisas que vocês não plantaram. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. É o ciclo. O importante é nós semearmos. Se pudermos colher em vida, se Deus nos der essa graça, amém. Se não der, o trabalho está feito, porque é para o Senhor, e não resultado diante de homens. E Deus não vai estar preocupado, meus irmãos. Quantas pessoas você converteu, Alexandre? Quantas pessoas você converteu, fulano? Porque a conversão ela é de Deus, ela não depende de nós. Agora, o quanto você semeou, eu acredito que nós vamos ouvir isso. O quanto você semeou do evangelho. Não o quanto você colheu, mas o quanto você semeou. Quais as oportunidades que você teve que você não semeou esse evangelho, que te foi semeado no coração? Porque o resultado não pertence a nós. Mas esse dever de semear é um dever e um privilégio que nós temos. E agora na última parte, no verso 39, que fala que da graça que aconteceu na vida dessa mulher. Nós lemos, meus irmãos, que Jesus tinha falado para a mulher samaritana, na passagem anterior, que iria brotar rios de água viva no coração dela.
E a água viva que a mulher recebeu certamente se tornou uma fonte transbordante, porque essa mulher que recebeu essa semente, através de Jesus, ela deixou o cântaro dela no poço e foi correndo para a cidade anunciar. E por causa do testemunho dela, outros vieram. Vejam que a água que Jesus, essa água viva estava transbordando no coração dela. Vamos reler de novo o texto do verso 39 a 42. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, a alma mais improvável pode tornar-se a testemunha mais eficiente. Essa mulher era uma alma improvável de ser salva diante das pessoas, como nós falamos. Ela era samaritana, ela era mulher, ela tinha uma vida imoral. E Jesus então usa isso, porque ela foi para a cidade, ela deixou o que ela estava fazendo, porque aquilo encheu o coração dela de tamanha alegria, que ela não ficou guardando só para ela, ela voltou para a cidade e anunciou: ó, existe uma pessoa, existe um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. Meus irmãos, isso é fantástico. O que Jesus falou para ela? Jesus falou do pecado dela. E ela estava alegre porque Jesus falou: ele falou tudo que eu tenho feito, mas tudo que ela tinha feito era pecado. Ele falou assim: ó, você não tem mais marido, você está tendo uma vida errada. E aquilo, mesmo o confronto do Evangelho, Jesus usa o confronto para consolar, para atrair. Ela falou assim: ó, ele tem falado tudo que eu tenho feito, mas ela foi isso com alegria. Quando Jesus quer nos salvar, meus irmãos, primeiro ele revela a nossa situação. Olha quem você é, olha como você está vivendo. Mas isso não nos afasta dele. Às vezes, quando nós falamos isso uns para os outros, nós nos afastamos. Mas Jesus aqui falou assim: ó, eu sei que você não tem mais marido, porque a sua situação é essa, e essa e essa. E a mulher foi correndo contar. Tamanho o amor que Jesus tenha falado isso para ela. Nós vemos agora o valor de um testemunho pessoal. O Evangelho confronta, mas também atrai, meus irmãos. Isso é um mistério. O Evangelho confronta, mas ele atrai. Jesus tinha falado a verdade para a mulher e ela foi correndo contar, porque ela se sentiu, ao mesmo tempo que se sentiu exposta diante da situação dela, ela se sentiu amada. E ela falou assim: é exatamente isso. É exatamente isso. E eu preciso contar para as pessoas. E nós vemos aqui que muitos procuram alguém para dizer, hoje em dia, a sorte. As pessoas estão atrás de ouvir coisas boas a respeito delas. Mas essa mulher, ela foi lá ouvir e Jesus falou a verdade. E nós, muitas vezes, não gostamos de ouvir a verdade do Evangelho sobre a nossa vida. Nós lemos a palavra de Deus e ela revela quem nós somos. A Bíblia, já disse um irmão, falou assim: ó, eu leio muitos livros, mas o único livro que me lê é a Bíblia. Porque a Bíblia lê o nosso coração, ela sabe quem nós somos. E quando ela nos revela quem nós somos, imediatamente vem a graça de Deus para não nos deixar em desespero, para nos atrair para o Senhor. Então, ali nós vemos que muitos judeus tinham se afastado de Jesus, que ele tinha sido rejeitado, mas muitos samaritanos se aproximaram dele. Aquele povo que era um povo mestiço em relação à raça, não tinha esperança para eles. E muitos samaritanos não deixavam nem que Jesus passasse pela cidade. Lucas 9:53 diz isso. Mas esses samaritanos imploraram para que Jesus ficasse ali mais 2 dias. Fica conosco mais 2 dias, é o que o texto fala. No verso 40. Nós vemos então que o testemunho da mulher foi muito importante para as pessoas da cidade, pois ela fez Jesus conhecido com o que Jesus tinha feito na vida dela. Meus irmãos, o maior testemunho, a maior forma de nós evangelizarmos é nós falarmos assim: olha o que Deus fez na minha vida. Algo pessoal. Olha o que Deus fez no meu casamento. Olha o que Deus fez na minha família. Olha quem eu era. Não como alguns dizem: ó, olha como eu era e conta a vantagem.
Não, olha como eu era perdido, eu estava morto, afastado do Senhor, eu estava sedento, eu estava tentando buscar felicidade e alegria em coisas, mas hoje, o que Deus fez na minha vida? É um testemunho que essa mulher falou, o testemunho pessoal dela, ela não foi embora correndo, falou, agora como que eu vou falar, como que eu vou organizar algo? Ela falou assim, eu vou contar para as pessoas o que Jesus falou sobre a minha vida. O que ele fez comigo? Ele falou tudo a meu respeito. E ela falou assim, não será porventura ele o Cristo? Nada substitui uma experiência pessoal com o Senhor, meus irmãos. O que nós vemos? Ela foi anunciar tudo o que tenho feito. E os samaritanos então pediram para Jesus ficar ali. Verso 41. Muitos outros crerão nele por causa da sua palavra. Muitas pessoas começaram a crer em Jesus. Muitos outros samaritanos começaram a crer em Jesus por causa de testemunho de uma única pessoa. Uma única pessoa improvável aos olhos humanos de ser alcançada. E ela foi correndo. Jesus, nesse caso, ele não mandou ela ir correndo anunciar. Teve o caso dos leprosos. Jesus falou, vai lá, mostra-te ao sacerdote para ser curado. Aqui Jesus já tinha curado. Ela foi correndo porque ela não aguentou. Ela falou assim, eu preciso ir lá, eu preciso anunciar o que Jesus fez na minha vida. Porque essa fonte estava jorrando no coração dela. Ela não tinha como segurar isso. E ela nem queria segurar. E ela foi apenas contar para as pessoas, olha o que Jesus fez comigo. Ela não tinha técnica nenhuma, não usou frases bem feitas. Ela só falou assim, vejam e vê o que Deus fez na minha vida, o que Deus falou tudo a meu respeito. E muitos outros samaritanos creram por causa do testemunho dela. Porque eles viram, alguma coisa aconteceu de diferente na vida dela. A gente conhece essa mulher. Ela convive aqui conosco. E ela nunca teve uma reação assim. E agora algo mexeu com a vida dela, testemunho pessoal, alguma coisa transformou o coração dela. O que será que foi? Então, por causa do testemunho dela, outros vieram. Outros vieram por causa da sua palavra. E aí diz o verso 32, e dizia uma mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Primeiro, o testemunho da mulher atraiu muitos outros. Depois eles pediram para Jesus ficar ali 2 dias, e agora eles falaram assim, já não é pelo que você falou, eu já não estou conhecendo a Cristo de ouvir falar, agora eu tenho uma experiência pessoal com Ele. Foi o que eles falaram, agora já nós cremos, não porque você falou, como nós fizemos antes, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Primeira coisa, meus irmãos, nada substitui o nosso dever de evangelizar, porque as pessoas serão salvas por ouvir o Evangelho. Mas todas essas pessoas que ouvem o Evangelho, elas não vão ser convertidas apenas porque nós somos convertidos e nós estamos empolgados. Porque aqueles falaram, agora nós mesmos temos uma experiência com o Senhor. Nós mesmos, foi aberto para os nossos olhos, do nosso coração, que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles não estavam falando, realmente ele é um bom homem, realmente ele sabe falar das coisas, realmente ele sabe sobre a sua vida. Não era isso que impressionou eles. Eles falaram aqui, agora verdadeiramente nós sabemos que ele é o Salvador do mundo, porque achava que a salvação era só para os judeus. Mas agora está vendo, em todas as partes do mundo, Deus tem um povo escolhido. Os samaritanos faziam parte, porque muitos deles foram salvos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que essa fonte jorra em nós. E como o Wagner falou na última lição, muitas vezes tem muitos entulhos no nosso coração que não está deixando com que a gente fale de uma forma pessoal para os nossos relacionamentos. Essa mulher, ela foi atrás das pessoas que ela já conhecia. Ela falou, agora eu não vou para Sicar não, porque agora eu vou lá para o outro lado. Mas ela tinha gente do lado dela que precisava ouvir o Evangelho e ela nunca tinha... Ela falou, é para lá que eu vou. Então tem muitas pessoas ao nosso redor que convivem conosco que precisam ouvir o que Jesus fez na nossa vida. Mas precisam ver que realmente a nossa vida está sendo transformada. Porque se nós falamos, veja o que Jesus fez na minha vida, ele fala, tá bom, eu vou ficar vendo. Aí ele vê uma outra realidade, o que vai impactar mais as pessoas é o que nós estamos fazendo, não o que nós estamos falando.
Então nós precisamos aprender aqui que o contato pessoal com Cristo, crer nele pessoalmente, é fundamental para a fé salvadora. E todos nós que tivemos um encontro com Cristo, meus irmãos, nós temos essa fonte a jorrar dentro de nós, e nós devemos falar do Evangelho. Nesse caso, uma mulher foi alcançada e através dela muitos. Talvez isso que não é uma regra. Talvez que nós possamos falar do Evangelho e falar assim, mas ninguém está aceitando o Evangelho que eu estou pregando. O resultado pertence a Deus. Nós precisamos falar. Talvez um vai alcançar, um vai ser alcançado, talvez muitos vão ser alcançados. Jonathan Edwards, quando pregou aquele sermão dele, Pecadores nas mãos de Deus irado, ele pregou esse sermão, ele leu o sermão. Ele leu o sermão e houve aquele avivamento. E muitas pessoas ficaram com aquele senso da ira de Deus, do amor de Deus, mas depois, na história, meus irmãos, aquele sermão foi lido em outras ocasiões e não teve o mesmo resultado. Porque nós gostamos de fórmula. Ah, se deu certo isso, vamos repetir isso no outro domingo que vai dar certo também. Deus não trabalha assim. O mesmo sermão que alcançou muitas pessoas foi lido outra vez e não teve o mesmo resultado. Então, não é pelo fato de que a mulher falou, agora vai acontecer igualzinho. Mas o fato é que nós devemos semear o Evangelho e confiar que o Evangelho vai alcançar as pessoas. Algumas pessoas que Deus tem eleito desde a fundação do mundo vão ser alcançadas através do nosso testemunho pessoal. Essa mulher, ela é rejeitada imoralmente, foi convertida e tornou-se uma evangelista de Jesus, falando de Cristo para as pessoas ao redor dela. Uma única alma salva tem valor, muito mais valor do que todos os reinos deste mundo. Nós precisamos investir nessa questão de nós falarmos para as pessoas. E talvez essas pessoas são bem próximas de nós, familiares, vizinhos, amigos, o que Deus fez na minha vida. E as pessoas, elas testemunharam o quê? Olha o final do verso 42. Sabemos verdadeiramente que Ele é o Salvador do mundo. Isso é uma real experiência com o Senhor. Nós sabemos que Ele é o Salvador. Que Ele veio para salvar nós que estávamos perdidos. É um senso de que Jesus é o Salvador. De que a palavra dEle nos salva. De que nós não estamos salvos, de que nós estamos perdidos, mas Ele veio nos salvar. Esse é um resultado verdadeiro do Evangelho. Quando alguém diz, agora eu sei que Jesus é o Salvador. Agora eu reconheço que Ele é o Salvador. Eu reconheço que a palavra dEle é poderosa. Meus irmãos, alguns encontros de pessoas com Jesus e no Evangelho de João e associações. Olha lá no João 1,36. Olha como essas pessoas reagiram quando tiveram algum encontro com Cristo. João 1,36. No caso de João Batista, verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse-lhe, eis o Cordeiro de Deus. Como as pessoas, quando Deus se mostra, quando as pessoas reagem. Verso 1, 41. Agora o capítulo 1 mesmo, verso 41. Verso 40, só para a gente entender o contexto. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. As pessoas, quando Deus encontra primeiro com elas, e elas têm essa percepção do encontro de Deus, porque é Deus quem vem ao nosso encontro primeiro. Ninguém de nós, ninguém no mundo procurou a Deus primeiro. A palavra de Deus diz que no próprio Evangelho de João, de 4, fala que Deus procura adoradores. Nós não procuramos adorar a Deus, é Deus que nos procura primeiro. Então nós, como reação, por isso que essas pessoas aqui falaram isso. No verso 45 e 46 do capítulo 1 também de João. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E esse 4:29 que nós lemos, no caso da mulher. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele porventura o Cristo? E depois no verso 42 as pessoas falaram, verdadeiramente ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Meus irmãos, quem tem um encontro com Cristo,
ele tem o prazer, o privilégio e também o dever de falar deste Cristo. Eu sei que nós falamos de tudo o que nós gostamos. E a Bíblia já diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos falado pouco de Cristo, talvez é porque o nosso coração também está vazio de Cristo, está cheio de outras coisas. Porque essa mulher, isso aqui me impressionou. Como Deus alcançou ela e como ela foi para a cidade falar de Jesus e as pessoas vieram. Nem todos vieram, obviamente. A Bíblia diz que não foi todo mundo que veio, mas muitos vieram. E Jesus, pela graça de Deus, usou um testemunho de uma mulher e agora para alcançar outras pessoas que aos olhos humanos eram improváveis de ser alcançadas. E que nós possamos nos preocupar não em ceifar, não em colher, mas em semear o Evangelho, com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, com as palavras do Senhor, para que possamos estar semeando o Evangelho. E se Deus nos permitir, vermos a colheita, amém. Mas se não vermos, meus irmãos, isso não é fundamental para nós. Porque se a nossa motivação é correta, Jesus vai, de certa forma, nos recompensar por isso. Mas o prazer maior que nós temos é de falar daquilo que nós amamos. Falar daquilo que nos alcançou. Falar daquilo que mudou a nossa vida. E muitas vezes, já disse uma frase, um pensamento, não sei de quem, ele falou assim: o que mais impede as pessoas de virem para a igreja, para o corpo de Cristo, é o rosto daqueles que estão dentro. Isso fala para mim, porque às vezes a gente está tendo uma vida parece tão pobre espiritualmente, assim, tão vazia de Cristo, tão parece que no piloto automático, que perdemos o brilho de termos sido alcançados pelo Evangelho. E quando nós vamos falar para alguém, as pessoas olham e falam: não deve ser verdade. Tem um caso histórico de Spurgeon, que diz que um homem estava correndo pela cidade, um homem conhecidamente ateu, estava correndo pela cidade em direção a uma igreja que haveria um culto. E alguém gritou para ele: onde você vai, fulano, que você está correndo em direção à igreja, a uma reunião? Você é ateu. Você não acredita naquilo, nada daquilo que vão pregar lá. Ele falou assim: eu não acredito, mas aquele homem que vai pregar acredita, eu quero ouvir. Então isso fala de que muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim: eu acho que nem acreditam no que ele está falando. Porque ele está falando assim de uma forma tão mecânica, tão pobre, tão duvidosa. Muitas vezes eu tenho orado, falo: Senhor, eu preciso ter essa espontaneidade que essa mulher teve, de falar do Evangelho, falar assim: gente, vem ver o que Jesus fez na minha vida. Porque às vezes a gente vai ficando ao longo da caminhada cristã e a gente vai perdendo esse brilho. A gente vai perdendo. Se eu falar, não falar, tem outros que falam. Ou então a gente fala de forma automática, fala sem convicção, fala com medo de ser rejeitado. Meus irmãos, ela era rejeitada, agora ela se sentiu aceita. Não tem rejeição que nós possamos sofrer que seja maior do que a nossa aceitação em Cristo. Falei assim: ele me aceitou. Todo mundo me rejeita, mas ele me aceitou. E eu vou falar isso para ele. Se vão me rejeitar mais, não sei. Mas eu preciso falar do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, continua falando conosco com esse texto. Nos impacta com a vida, Senhor, que o Senhor pode fazer em todos nós, como fez nessa mulher. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Que nós possamos ser impactados, Senhor, de que o Senhor realmente é o Salvador, Senhor. O Senhor tem eleitos em todo o mundo. O Senhor salva pessoas mais improváveis, como nós mesmos, Senhor. Nós não éramos tão fáceis, Senhor. Nós éramos inimigos teus, Senhor. Nós somos alcançados porque também nós éramos improváveis de sermos alcançados naturalmente. Mas o teu Evangelho abriu os nossos olhos. E que nós possamos também, assim, Senhor, confiar no poder da tua graça e semearmos o teu Evangelho às pessoas. E orarmos e desejarmos, Senhor, que elas sejam salvas, mas confiarmos de que isso é fruto e obra do Senhor. Em nome do teu Filho amado. Amém.